Bom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre a divindade do Espírito Santo. Recentemente, eu gravei uns vídeos falando sobre a Trindade, um no caso sobre a doutrina da Trindade e outro sobre a divindade de Cristo. Então, para complementar, eu fiz esse sobre a divindade do Espírito Santo. Hoje nós temos muitas religiões no mundo e muitas seitas, muitas pessoas que acreditam que o Espírito Santo é apenas algo que emana de Deus, como se fosse uma energia ou uma força ativa. Mas hoje eu vou te mostrar aqui que o Espírito Santo ele tem sim uma pessoalidade. Quando eu falo de pessoalidade, eu não estou querendo dizer que ele é uma pessoa carnal, mas que ele tem atributos de Deus, que ele faz coisas que Deus faz e ele tem uma certa personalidade. Bom, antes de nós falarmos da divindade, nós temos que falar sobre a pessoalidade do Espírito Santo. Essa prática de negar a divindade do Espírito Santo, ela não é uma prática nova. Na verdade, ela vem do século IV, é uma ideologia chamada macedonismo, que no caso é uma ideia de um bispo de Constantinopla chamado Macedônio. Bom, eu separei um pequeno trecho do Credo Niceno, que foi reafirmado em 381. Para quem não sabe, o Credo Niceno faz parte da lista dos credos ortodoxos da Igreja. Quando eu digo ortodoxos, eu estou dizendo da crença tradicional da Igreja. Se você quer saber, por exemplo, se uma igreja está andando conforme a palavra de Deus, a igreja geralmente ela vai seguir os credos, que no caso são o credo atanasiano, o credo niceno ou o credo Constantinopla, mais conhecido. Olha só o trecho dele. E no Espírito Santo, Senhor, dá um foco em Senhor, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho. Detalhe, quando fala que procede, não está falando que o Espírito Santo foi criado. Assim como também Jesus tem a sua essência que procede do Pai, Jesus ele não teve início, ele não foi criado. E isso eu trato no meu vídeo sobre a divindade de Cristo, é só você procurar. Procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho, conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Aí fecha aspas aqui. Bom, uma passagem bem interessante que eu separei para vocês é Atos capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte. É a passagem de Ananias e Zafira. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? A Bíblia diz claramente que Ananias, vocês conhecem já o contexto, ele mentiu ao Espírito Santo. Ou seja, aqui já é uma prova da pessoalidade do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele não é uma força. Ora, eu não sei vocês, mas eu acho assim que não dá para mentir para uma força. Quando você mente para uma pessoa, certo? Eu não consigo mentir para a eletricidade é uma força. Ou eu não consigo mentir para a gravidade. Quando eu minto para alguém e não para algo. Que isso fique bem claro. E no versículo 4 do capítulo 5 de Atos, ele dá uma reforçada dizendo, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas mentiste a Deus. Ou seja, aqui ele está afirmando que o pecado de Ananias foi contra o Espírito Santo, que é Deus, é uma coisa afirmada. Nós temos 3 características nessa passagem. Primeiro, nós temos um delito. Segundo, nós temos o Ananias, que é o que comete o delito, e terceiro, nós temos uma suposta vítima, que é o Espírito Santo. E como eu já disse, você não mente para uma força ativa, você mente para uma pessoalidade, para uma personalidade, para alguém. Isaías capítulo 63, versículo 10, diz o seguinte, mas eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo. Mais uma vez, você só pode entristecer alguém, você não entristece uma força ativa. Para você entristecer alguém, precisa ser alguém, como eu já estou afirmando, tem que ser uma pessoalidade. Não posso mentir nem entristecer algo. Eu posso mentir e entristecer alguém. Então o Espírito Santo ele tem uma pessoalidade, como as 3 pessoas da Trindade em uma só essência. Olha só, o Espírito Santo, ele possui atributos de personalidade. O primeiro atributo é o pensamento. Isso você encontra em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11.
O Espírito Santo, ele tem emoções. Você encontra isso em Efésios capítulo 4, verso 30. O Espírito Santo também tem vontade. Você encontra isso em 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. O Espírito Santo, ele faz coisas de uma personalidade. Ele ensina, em João capítulo 14, verso 26. Ele testifica, João capítulo 15, verso 26. Ele dirige, Romanos capítulo 8, ele dirige, Romanos capítulo 8, verso 14, e ele também dá ordens. Só uma pessoa pode dar ordens. Isso você encontra em Atos capítulo 8, verso 29. A Bíblia, ela dá os mesmos atributos que ela dá a Deus, os atributos que são atribuídos somente a Deus, ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem vontade, ele se entristece, ele dá ordens, ele dirige a igreja, ou seja, não tem como uma força ativa ter todos esses atributos, todas essas designações que são dadas somente a uma pessoa, a uma pessoalidade. Algumas alegações são levantadas contra a nossa afirmação de que o Espírito Santo é uma pessoa. Por exemplo, algumas passagens que dão uma dificuldade para entender isso, como Atos capítulo 7, versículo 55, onde Estevão vai ser martirizado ali. Aí ele olha para o céu e vê apenas Deus e Jesus. Ué, se existe uma trindade, por que Estevão viu apenas Deus e Jesus à sua direita e não viu o Espírito Santo? É simples, porque ele estava com o Espírito Santo estava nele. É algo simples de se entender. Como eu posso entender também o fato de que, se o Espírito Santo é uma pessoa, como pode uma pessoa encher outra pessoa? Ou tipo, eu ser cheio do Espírito Santo? Não dá uma contrariação aí? Muitas dessas passagens dão uma certa dificuldade para isso. Mas olha só que interessante. Ao lado do templo do verdadeiro Deus em Jerusalém, as Escrituras mencionam muitos outros templos. Por exemplo, o templo de Dagon em 1 Samuel capítulo 5, verso 2, o templo de Júpiter em Atos capítulo 14, verso 13, e o templo de Diana em Atos 19, 35. Cada um era o templo de alguém, do Deus falso ou do Deus verdadeiro. Mas a Bíblia também, ela relaciona o nosso corpo com um templo. Quem vai habitar nesse templo? Uma pessoa, no caso, o Espírito Santo. No caso, nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Então, por mais que fique complicado entender a pessoalidade do Espírito Santo, certas vezes a Bíblia ela vai impor uma certa dificuldade em algumas passagens. Como, por exemplo, quando João Batista está batizando e ele diz, eu batizo com água, porém, depois de mim virá aquele que batizará com o Espírito Santo. Aí dá a entender que o Espírito Santo não é uma pessoa. Porém, ali ele faz uma analogia da água com o Espírito Santo. Assim como em outras partes da Bíblia, por exemplo, a palavra diz que Jesus é o pão que desceu do céu. E nós sabemos que Jesus não é um pão. Entendeu? Então muitas coisas na Bíblia vão ser analogias ou figuras de linguagem. O que nós devemos fazer é compreender o contexto ou ver como aquilo está inserido dentro dos credos que nós acreditamos. Eu espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvidas, eu gravo outro vídeo. A graça e a paz do Senhor Jesus.